Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Final de semana, semana essa que antecede aí o carnaval, mas na verdade no Brasil inteiro já está tendo carnaval, blocos para tudo quanto é lado. Aqui no Rio, final de semana, ter blocos em todo canto do Rio de Janeiro. E acredito que também nos outros estados não estejam sendo muito diferentes. E teremos alguns clássicos, né? Durante esse final de semana, teremos aí a primeira partida da Supercopa do Brasil entre São Paulo e Palmeiras. Teremos aqui no Rio o clássico Flamengo e Vasco. E na estreia da Copa do Nordeste, teremos Bahia e Sport. Bahia que provavelmente não, com certeza, que provavelmente a Bahia é onde se começa primeiro o carnaval. Acho que em lugar nenhum do país começa primeiro que a Bahia, né? Então a Bahia é um estado muito festivo. E a Bahia com certeza vai ter aí muito trio elétrico, muito carnaval nessa semana que antecede a data, né, prevista para o carnaval. E jogam Bahia e Sport. Para a gente começar a falar, Bahia, só lembrar, né? Bahia ano passado, vergonhoso. Acho que não tem outra expressão a falar do Bahia ano passado. Vergonhoso. O Sport foi o vice-campeão, né? Chegou à final, na verdade chegou até com uma pompa de favorito e acabou não conseguindo o título. O título ficou com o Ceará. Lembrando que tanto o Ceará quanto o Sport, os dois eram Série B, continuam na Série B, eram Série B. E tinha dois times da Série A, o Fortaleza e o Bahia, né? Mas é página virada. Situação hoje, algumas coisas mudaram. Bahia continuou na Série A e o Sport na Série B. Mas mudou configurações de time, pensamentos, mudaram algumas coisas, porém, na minha opinião, continuam os dois sendo favoritos. Quem sabe aí ao título da Copa do Nordeste. Nesse cenário, na minha opinião, mudou muito mais em relação ao Bahia do que ao Sport. Não é que o Sport não tenha mudado e não tenha melhorado. Na minha opinião, até melhorou sim o Sport em relação ao ano passado. Não em relação ao começo. O começo do Sport ano passado foi muito forte, foi muito bom, né? Esse ano está um pouco mais cadenciado, mas também com uma progressão bem interessante. Mas o Bahia sim mudou uma estrutura de time, um pensamento e time, treinador, ou seja, teve uma mudança mais radical Bahia. E é sobre esse clássico nordestino, duas camisas muito pesadas, Bahia e Sport, que a gente vai falar nesse momento. O jogo é domingo, a Copa do Nordeste começa no sábado com 4 jogos, e mais 4 jogos domingo, e um desses jogos é Bahia e Sport. Mando de campo do Bahia, a tendência, né, é que a arena esteja completamente lotada, tenha vendido todos os ingressos. Essa é o que se espera, pelo que eu dei uma lida rápida aqui, parece que realmente vai ficar todos os espaços da arena completos, né? Vai ser estádio lotado e isso é muito legal. Isso é muito legal para o futebol e para o Nordeste em si. Então, vamos lá, meu amigo torcedor do Bahia, meu amigo torcedor do Sport, tricolores e rubro-negros. Eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul.
E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Então vamos lá, cara. Deixa eu ajeitar aqui a coluna. Mudando um pouco. Cara, os dois times começaram a temporada de maneira bem satisfatória, né? O Bahia começou o Campeonato Baiano com um time misto, acabou perdendo lá, um time misto não, um time alternativo, mas quando voltou da Inglaterra, está invicto. E o Sport começou cambaleando, acabou tomando aí uma pancada do Retrô de 4-2, mas de lá para cá o time não perdeu e teve sim uma boa evolução. Eu digo uma evolução até muito considerável do que eu vi nos dois primeiros jogos do Sport, pro que a gente está vendo agora. Vi também muitos canais do Sport, né? Alguns batendo um certo desespero em relação ao Bahia, e os canais do Bahia curtindo com essa situação. Normal, não foi o Bahia que criou isso, foi os próprios canais que falam do esporte que deram essa margem, né, para ter essa zoada, essa brincadeira. Então, muito normal. Obviamente, na minha opinião, se você pegar time por time, o time do Bahia é superior, sim. Talvez se você pegar peça por peça, tá? Peça por peça, tenho quase que certeza que o Bahia, nessa disputa de peça por peça, eu acho que ganha em todos os setores, do gol até o último atacante. O time do Sport, apesar de, na minha opinião, se você pegar peça por peça, do meio, ataque, defesa, provavelmente, eu falei, o Sport vai ser inferior, então ele vai ter que compensar isso de uma outra maneira. E qual é a outra maneira? A parte tática. Então o Sport vai ter que ser um time muito obediente taticamente, porque a qualidade técnica vai vir pelo lado do Bahia, tá? Porém, não basta só a qualidade técnica, você tem que ter um compromisso tático, tá? E aí que o Sport pode, mesmo jogando fora de casa, dar uma equilibrada nesse jogo, sendo obediente, tá? Tem uma obediência tática legal. É óbvio que o Bahia é favorito, tá? Óbvio que o Bahia é favorito por fatores simples. Tem um time em qualidade melhor, tem um banco de reservas melhor, joga em casa, então isso já dá um favoritismo ao Bahia. Mas isso quer dizer que não tem jogo? Não, tem. Tem jogo, e jogo pesado. Esse time do Bahia que está sendo montado, né, vai pegar dentro de casa. Isso pode ser um fator positivo, mas também pode ser um complicador. Se a expectativa da torcida do Bahia ficar frustrada durante alguma parte do jogo, vou te dar um exemplo. Não sair ganhando no primeiro tempo, como aconteceu no Campeonato Baiano, onde o Bahia não conseguiu fazer um gol no primeiro tempo, acho que foi no último jogo. E aí já teve um... Não vai, mas... Pô, que isso, pô, não conseguimos fazer um gol no primeiro tempo em cima do Barcelona, se eu não estiver enganado. Mas, contra o Sport é outra situação. Além do mais, não tem como esquecer a porrada que o Sport deu no Bahia de 6-0. Que tá entalado, né? No torcedor. O jogador não pode levar para esse lado, ou não deveria.
Mas os jogadores que continuam lá, lógico que lembram. É uma revanche. Bom, acho que o Bahia não deveria levar por esse lado. Acho que não deveria. Que pode atrapalhar o andamento. Dependendo do que aconteça no jogo, aí sim. Agora você entrar com uma obrigação de golear, porque você foi goleado passado, geralmente não dá certo. E geralmente não dá certo. Então o Bahia tem que jogar para triunfar. Se tiver a possibilidade, vai às forra. Mas se não, 1-0 é 3 pontos. A torcida pode não falar, mas a torcida quer que o Bahia goleie. Lógico, quer que triunfe primeiro. Mas a ansiedade para dar uma goleada no Sport, para equiparar o que foi, a torcida tem sim. Se falar que não, é causada. Não, eu nem penso nisso. Mentira, lógico que pensa. Lógico que pensa. Qualquer torcedor de qualquer time iria pensar. Porra, essa é a oportunidade da gente ir às forras aquele 6-0. Óbvio que pensa. Só não pode ir contra o time se o time não conseguir. Porque você aplicar um 6-0 não é uma coisa muito comum. 5-0 não é uma coisa muito comum. Pode acontecer, futebol pode acontecer tudo. Mas não acredito. Não acredito. Para mim o Bahia é favorito. Porém, não vou ficar surpreso se o Sport conseguir um empate. Porque, na minha opinião, vai ser um jogo de um time taticamente obediente, um time muito determinado, contra um Bahia empolgado, com a qualidade técnica superior e querendo ser protagonista, que é a palavra que o Rogério Ceni vem usando frequentemente. Ser protagonista, ou seja, em casa é ele que manda. Ser protagonista é fazer um bom jogo, encurralar, não deixar o jogador, o adversário jogar. Então, amigo torcedor do Bahia e do Sport, para mim vai ser um jogo bem complicado para os dois lados. E aí, aqui vai um direcionamento específico em relação ao Bahia. Bom, o Bahia, talvez não, com certeza, vai começar a sofrer algumas situações que alguns times aqui no Brasil sofrem. Eu não vou nem citar o Fortaleza, tá? O Fortaleza já vem sofrendo com isso já há algum tempo, né? Por ser o time que mais evoluiu no Nordeste, time que conquistou, time que chegou mais longe no Campeonato Brasileiro, ou seja, todo mundo quer tirar uma casquinha desses times. E aí a gente vem aqui pro lado do Sul, Sudeste, né? Você tem no Paraná todo mundo querendo ganhar do Atlético Paranaense pra falar, tirar uma casca, tá vendo? Rio São Paulo tem a mesma coisa em relação a Palmeiras e Flamengo. O próprio Bahia, às vezes que jogou contra o Flamengo e ganhou, usou essa frase, tá vendo? Não basta ter dinheiro, não basta ter craques, o time. Estão lembrados disso? Que falaram isso várias vezes? Porque era diferente jogar contra o Flamengo, porque sabia, jogar contra o Palmeiras também, sabia que se não tivesse uma entrega total, poderia ser goleado. Não era isso? Eu tô mentindo. Os jogadores do Bahia, a torcida do Bahia, quando ia jogar contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro, não tinha essa preocupação. Porra, a gente tem que dar a vida, porque se não se entregar, a gente pode passar vergonha. Não era isso? Ou não era? Esqueceu, deu amnésia. Sei que não deu. A torcida do Bahia lembra bem. Só que agora, quem era vidro, vira pedra, quem era pedra, vira vidro. Agora o Bahia é o vidro. É a galera que quer tacar pedra no Bahia. Então, o Bahia vai começar a viver esse momento
de que os times que forem jogar contra o Bahia é praticamente uma final. Você pegar a discrepância que se teve durante algum período, o Palmeiras dos outros times de São Paulo, o Flamengo para os outros times do Rio, e aí quando ganhavam desses times, Palmeiras ou Flamengo, pô, irmão, a torcida adversária que ganhava, parece que ganhou um título. Aí falava, pô, meu irmão, vocês estão comemorando porque ganharam um jogo, parece que ganharam o título. Não é isso que se falava? Todo mundo falava? Porra, ganhei do Flamengo, comemora, porra, uma comemoração, volta olímpica e o cacete, inclusive do time. Volta olímpica, todo mundo se abraçando, quase chorando, como se tivesse ganhado um título. Não, mas só ganhou um jogo. E teve times que ganharam esses jogos, de Palmeiras, Flamengo e outros times aí mais badalados, e foram rebaixados, pô. E foram rebaixados. Acho que inclusive teve o Bahia um ano aí que ganhou do Flamengo do Campeonato Brasileiro e foi rebaixado. Ou seja, isso acontece. E isso vai começar a acontecer com o Bahia. Dos times olharem o Bahia e quando jogarem contra o Bahia, se é aquele jogo que vai valer título. Os 3 pontos é título. Ganhar do Bahia vai ser como vai ter uma conotação muito maior. Porque é o Bahia do Grupo City. Então o Bahia vai começar a sofrer isso. E esse jogo, eu tenho certeza que já é o primeiro disso. Não menosprezando o esporte. Nada disso. Mas é a realidade. O Bahia tem aí, como o seu administrador, como dono do futebol, o Grupo City, um grupo muito forte, com dinheiro que todo mundo sabe. Contratou aí 5 jogadores até agora, se eu não estiver enganado, o lateral agora, né? E tem, parece, mais 2 jogadores aí para anunciar, ou já está praticamente fechado, então seriam 7, né? Mas principalmente ali o meio de campo, né? Contratou 3 ali pro meio de campo, contratou, não, o zagueiro, eu esqueci do zagueiro, né? O Cuesta, que era do Botafogo, e tem o lateral, ou seja, 5, eu acho que vai chegar em uns 7 ou 8 jogadores, talvez, fechando esse pacote do Bahia nesse primeiro momento. Então, vai ser sim aquele jogo onde o esporte sabe que não pode amolecer em momento nenhum. Porque pode ter um placar adverso. Sabe que o Bahia, os jogadores não vão falar, ninguém vai falar, mas eles querem tirar as forras dos 6-0. Não é para pensar assim. Mas, irmão, é impossível não pensar. Mas você só pode pensar após fazer o primeiro gol. Depois que fizer o primeiro gol, você faz o segundo, faz o terceiro. E o esporte não vai querer isso. Então vai ser um jogo tático, muito tático, e o esporte tem que ser assim, contra um jogo mais técnico. Esse jogo só vai ficar bonito pelo lado do Bahia. Por quê? Pelo lado do esporte é interessante não ter um jogo corrido e ter um jogo picotado. Quanto mais picotado, quanto mais corrido, melhor. E um outro detalhe. Se o esporte fizer um jogo pesado, de uma marcação mais pesada, o time do Bahia vai sofrer um pouco. Vai sofrer um pouco. Porque se você pegar, principalmente o meio campo, e ali o ataque, não são jogadores fisicamente muito fortes. Tá? Independente de como o Bahia jogue. Mas você não vai ter um meio de campo que fisicamente é muito forte. Everton Ribeiro, Cauli. Caio Alexandre marca muito, mas não é um cara fisicamente muito forte. O Jean Lucas é um cara mais alto, dá para ir e voltar. Mas não é um meio campo que você diga assim, é o meio campo super marcador. Não é. Desses 4 aí, marcador é o Caio Alexandre. Que talvez, dependendo do que aconteça, pode ser até que se coloque mais um volante. Né? Acho que o Rezende, não sei se o Rezende está recuperado, se vai poder entrar, se não vai poder entrar. Mas vai ser um jogo da tática contra a técnica. E aí, a gente pode falar, você pode dizer qual é o time. É difícil. É difícil você... Hoje é sexta-feira, eu estou gravando na sexta-feira, o jogo é domingo. Provavelmente amanhã, no sábado, né? Principalmente na parte da tarde, da noite, já vai ter uma definição de quem é o time. Mas o esporte pode ir com o Arthur Caíque ali na frente, com o Zé Roberto ou o Coutinho,
que era do Fortaleza. Você tem o Romarinho, que provavelmente vai ser o titular. Vai ter o Felipe. Pode ser o Felipe. Não acho que o Felipe é um cara para essa marcação. Mas ali você tem um Fabinho, que chega muito junto, muito forte. Pode fazer o Sport, o técnico Sport pode fazer um meio campo muito forte para proteger, porque sabe que o Bahia tem pontos muito fortes. O meio campo na criação, a chegada do Carlos Alexandre, a chegada do Jean Lucas, o Gilberto, que é muito forte pelo lado direito, que o lado direito é muito forte, o lado esquerdo é um pouco menos, mas o lado direito é muito forte. Então o Sport pode fazer um time mais reativo, com a marcação com um bloqueio muito forte no meio de campo, para evitar esse toquinho do Bahia e tentar explorar a velocidade com o Romarinho. O Romarinho com 1 a 1, homem a homem, é muito forte. Então o Sport, acredito eu, que o Sport vai fazer uma barreira no meio de campo para não deixar o Bahia tocar com facilidade. Pode até deixar o Bahia tocar, mas quando passar, entrar no campo do Sport, uma marcação mais pesada. E o Bahia, todo mundo sabe, tem que ficar com a bola. O próprio Rogério já falou, o Bahia sem a bola sofre. O Bahia vai ser daquele time que está sendo montado pelo Rogério Ceni, que vai ter dificuldade de jogar sem a bola. Vou te dar um exemplo. O Flamengo aqui do Rio é isso. O Palmeiras um pouco menos. O Fluminense é assim. Jogar sem a bola sofre. Porque quer ficar com a bola o tempo inteiro. Porque a bola faz o time se defender e faz atacar. Se a bola tiver com o adversário, você sofre mais. Então o Bahia está entrando para esse rol de times que sem a bola vai sofrer. Justamente por causa disso. Porque não tem um meio-campo que é muito combatido. Só você pegar, você tem 2 jogadores que marcam muito pouco ali no meio de campo. Aí você tem que fazer os atacantes voltarem. Ou seja, dificulta um pouco em relação à marcação. Então, cara, você falar sobre time é muito difícil. Mas eu acredito que aqui o Sport, né? Sport deva vir, dando uma olhada aqui, com Caio França, Rosales, Thierry e Castan, Filipinho pela lateral, Fabinho no meio, com o Felipe, e mais o Alan Ruiz. Ele botar 3 volantes. Botar ali o Fabinho, o Fábio Matheus e o Felipe e o Alan Ruiz mais na armação. E na frente você bota o Romarinho e o Zé Roberto. Ou o Coutinho, ou bota 2 jogadores de velocidade, o Arthur Kaique e o Romarinho. É o que eu acredito que ele vai fazer. Ele pode fazer ali 2 linhas de 4, sendo que a linha do meio com 3 volantes e um armador e 2 jogadores de velocidade. Já o Bahia, acredito eu, que deva ir com o time que todo mundo imagina, né? Com o Marcos Felipe no gol, Gilberto pela lateral direita. Eu não sei se o Cuesta já está pronto para jogar. Também a gente não sabe se o Rogério Ceni pode ir com 3 zagueiros, como ele jogou uma com Rezende, fazendo ali um terceiro zagueiro, porque seria uma outra maneira de colocar mais gente no meio de campo, né? Você fazer um 3-5-2, né? Pode ser, então o Bahia tem essa opção de ir num 4-3-3, ou num 4-4-2, ou num 3-5-2, né? Tem essa opção, então o Bahia tem essas peças para fazer isso, mas pode ir com David Duarte, o Canu ali, o Gilberto pelo lado. Se não for o Rezende, pode ser ali o lateral, o Rian, né? Deixa eu pegar aqui só para me dar uma olhada, só para mim não confundir o nome. O Rian, mas ele pode ir com 3 zagueiros, sim. Botar um outro volante ali, fazer um terceiro zagueiro.
e soltar, botar o Juba pelo lado esquerdo, né? Tem muita opção o Bahia. Provavelmente o quarteto, acredito eu que ele vai colocar aquele quarteto com o Caio Alexandre, o Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli. Na frente, eu acredito eu, né, que ele vá com o Everaldo, né? Ele vai com o Everaldo. Eu particularmente não iria com o Everaldo. Eu particularmente, se eu sou o Ceni, eu iria para esse jogo, para iniciar como eu estou em casa. Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, Ratão e Ademir ou Biel. Eu ia ou o Biel ou o Ademir por um dos lados do campo com o Ratão de centroavante. Eu não ia com o Everaldo. Eu acho que o Everaldo vai produzir muito pouco. Ele já não produz tanta coisa. Começou bem fazendo gol, mas, sinceramente, eu particularmente não vejo muita coisa no Everaldo. Eu iria de Ratão, para ter uma mobilidade maior, porque o Bahia vai precisar se movimentar. Então, ali, os 6 da frente, eu iria com esse. Na frente, Ademir ou Biel e o Ratão. E os 4 do meio ali, Cauli, Everton, Caio e Jean Lucas. E aí atrás, eu podia ir com 3 zagueiros e colocar mais alguém ali, quem sabe, até o Juba fazendo ala. O Gilberto fazendo ala e o Juba fazendo ala. Com 3 zagueiros ali, sei lá. Aí ia ter que tirar um da frente, aí ia ficar 11, né? Mas fazendo ala, podia fazer um terceiro zagueiro, né? Que aí o Biel poderia fazer também essa ala, ou não bota o Biel, tiro o Biel, ou tira o Ademir, bota o Juba como ala, né? Aí faz ala Gilberto e o Juba, e na frente o Ratão, com aquela linha ali dos 4. Tem muita opção. Então, o esporte é mais fácil de você tentar identificar o que possa fazer. Acredito isso no esporte. Vai congestionar o meio de campo. Vai fazer um jogo picotado e pesado. E o Bahia vai ter que se livrar disso. Para se livrar disso tem que ter toque de bola. Tem que ter drible curto. Tem que ter movimentação. Por isso que eu não colocava o Everaldo. Colocava o Ratão. Colocava um cara de velocidade. E seria uma outra opção se fosse com 3 zagueiros, né? E os alas. Mas aí é só o Rogério Ceni que vai definir. Mas é um bom jogo. Um teste para os 2 times para 2024. Para mim o Bahia é favorito. Tem boas chances de vencer o jogo. Mas eu não vou ficar surpreso se o Sport complicar esse jogo e conseguir o empate. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!